Começando pelo mapa da chuva dos últimos 5 dias no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, e começando aqui pelo Nordeste, nota-se que os maiores volumes foram registrados no Noroeste, Norte e Nordeste maranhense. Chapadinha recebeu volumes acima dos 100 milímetros, também choveu bem no norte do Piauí, na região ali de Esperantina. No caso aqui do Ceará, choveu mais na porção norte, meio oeste e sul, com acumulados aí que variaram dos 20 a 50 milímetros em média. Também chuvas boas ocorreram entre Rio Grande do Norte e Paraíba. Notem que a região metropolitana de João Pessoa recebeu volumes aí em torno dos 80 milímetros, é um pouco mais, isso é até acima da média, né, para esta época do ano. Também chuvas aqui mais no leste de Pernambuco, na região de Recife, acima dos 50 milímetros. Também algumas pancadas aqui mais no litoral norte de Alagoas, enquanto que o oeste do estado teve acumulados muito baixos, ou nenhuma chuva mesmo. Também baixos volumes ou nenhuma chuva do estado de Sergipe. A Bahia teve acumulados muito baixos, do que é para ser, né, nesta época do ano, com volumes aí em alguns pontos que ficaram até abaixo dos 7 milímetros, talvez nem choveu aqui em muitas cidades do interior da Bahia. Então a situação da Bahia está complicada em relação a essa falta de chuva aí nesses últimos dias do mês de janeiro. Algumas pancadas aqui em torno dos 15, pontualmente chegando a 20 milímetros, em parte aqui do norte e oeste do estado, mas ainda é aquém do que é para ser nesta época do ano. No caso aqui da região norte, os maiores acumulados ocorreram aqui no nordeste do Pará, acima de 50 milímetros em alguns pontos, também chuva mais expressiva ali no extremo norte do Amapá. No caso da região norte, de uma forma geral, entre Acre, Amazonas e interior do Pará, os volumes variaram aí dos 20, pontualmente chegando a 40, começando um pouco aí nessas partes mais em azul, né, chegando a 50, 60 milímetros. E Roraima choveu mais aqui na parte sudoeste, enquanto que o nordeste do estado teve acumulados muito baixos. No caso aqui do centro-oeste, as chuvas ficaram bem irregulares no Mato Grosso, inclusive em alguns pontos com acumulados aí bem baixos, até inferiores aos 10 milímetros. Choveu um pouco melhor aqui no nordeste do estado, onde ficou acima dos 25, 30 milímetros, também aqui no centro-sul de Goiás, leste e norte do Mato Grosso do Sul. No caso da região sudeste, os maiores acumulados ocorreram na capital paulista, até acima dos, eu diria, até acima dos 80, 100 milímetros, na capital paulista, né? Inclusive com alguns transtornos que foram verificados, né, em São Paulo. Também chuvas volumosas no sul de Minas, acima de 50 a 60 milímetros, mais aqui no centro-oeste do Rio de Janeiro, e algumas pancadas aqui chegando na região de Belo Horizonte, na faixa aí dos 40, 50 milímetros. Já o Espírito Santo teve lados muito baixos, ou nenhuma chuva mesmo, também no norte ali de Minas. E na região sul as chuvas se concentraram mais entre Paraná e Santa Catarina, no oeste do Paraná, na região de Curitiba, com volumes aí em torno de 50 milímetros acumulados, também aqui no nordeste do estado catarinense, com as pancadas aqui no Rio Grande do Sul, na faixa aí dos 9, pontualmente chegando a 30 ou 40 milímetros. E em relação à anomalia, de acordo aí com este mapa, né, da NOAA, de uma forma geral, grande parte do país teve chuvas abaixo da média, com destaque para o Mato Grosso, ficou bem abaixo. Região sudeste, de uma forma geral, com chuvas um pouco abaixo, até mesmo abaixo da média, salvo alguns pontos aqui que ficaram dentro da média, como é o caso aqui de São Paulo, e também chuvas abaixo da média aqui no centro-oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, acima da média aqui entre o leste de Pernambuco e da Paraíba, condizente com o mapa anterior, dentro da média no Ceará, um pouco acima do noroeste do Maranhão, a região de Chapadinha, de acordo com este mapa, perto da normalidade, chove muito mesmo nesta época do ano, nesta parte aqui do Maranhão. Amazonas aí variando de um pouco abaixo, um pouco acima da média, Roraima dentro da normalidade, mesma coisa aqui em parte do Pará. Rondônia teve chuvas abaixo da média nos últimos 7 dias, também no Acre. Região sul com chuvas aí que ficaram um pouco abaixo ou perto da média, na maioria das áreas, conforme se vê neste mapa. Em relação. Opa, isso aqui já foi mostrado, né? Mostrando agora a umidade do solo no Brasil atualmente, a gente nota que já secou muito aqui no centro da Bahia, o índice de umidade está até abaixo dos 30%, isso aí por causa justamente das chuvas bem irregulares no estado, e com o calor bem intenso, não tem para onde correr não. A evapotranspiração, a umidade do solo vai embora, viu? Infelizmente, é a realidade. E no Maranhão e no Piauí, a umidade está mais elevada, em torno aí de 100%, né? Tem chovido muito nesses estados. E Ceará também com um nível até bom aí, na faixa dos 80% em alguns pontos. Razoável no Rio Grande do Norte, também na Paraíba, um pouco mais elevado aqui no litoral da Paraíba, também de Pernambuco. Choveu muito aí nos últimos dias, acima da média. E na região sudeste, o índice de umidade está mais alto, aqui no sul de Minas, Rio de Janeiro, meio leste paulista, até saturado em algumas áreas. Norte de Minas e Espírito Santo teve queda na umidade do solo, parecido aqui com a Bahia, né? Faltou chuva e com o calor em cima não tem para onde correr, né? A umidade ela vai embora aí pela evapotranspiração. E no sul do país, o índice de umidade está em torno de 100% no leste do Paraná, também umidade bem elevada no estado catarinense,
mais aqui no Nordeste, Leste Gaúcho, enquanto que o meio oeste do Rio Grande do Sul ainda está com um solo muito seco. Região Centro-Oeste também teve uma certa diminuída, né? Mas ainda se encontra-se razoável, até bom mesmo no Mato Grosso, em pontos aqui de Goiás, e mesmo em parte do Mato Grosso do Sul. Até que em alguns pontos ainda com índice de umidade até baixo aí no Mato Grosso do Sul. Na região Norte, só o Nordeste de Roraima, extremo Nordeste, que está com índice de umidade bem baixo. Em relação à anomalia, né, do que é para ser, nota-se que o solo está mais seco que o normal na porção central do Brasil, no oeste da Bahia, também no norte de Minas e Espírito Santo, mais aqui no meio norte do estado, mais seco que o normal no centro-oeste do Rio Grande do Sul, dentro da média entre Paraná e Santa Catarina, e um pouco acima ali no leste do Rio Grande do Sul. No Nordeste, o índice de umidade está acima da média, aqui no Ceará, também no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, um pouquinho acima aqui no Nordeste da Bahia, né? De acordo com o estimado. Dentro do que é para ser entre Maranhão, Pará, Amapá e entre Amazonas e Estado do Acre. Mostrando a projeção de chuva para os próximos 5 dias, que vai desta quinta, dia 30, até segunda-feira, dia 3, só que de fevereiro, a gente nota que os maiores acumulados estão previstos para a parte da região sudeste, entre São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Em algumas localidades, os volumes podem passar dos 100 milímetros, porém, meus amigos, aqui não vai chover exatamente do jeitinho que está aqui, não. Algumas cidades aí vão receber acumulados mais baixos. Até que em alguns pontos pode ficar ligeiramente assim, né? Mas é de forma bem pontual. Então, de uma forma geral, vai chover bem aqui nesta parte do sudeste do Brasil. É isso que a gente pode interpretar por este mapa. Mas se for ver os acumulados mesmo, na realidade, de uma forma geral, vão ser menores do que estão projetados, tá? É modelagem. Aí no centro-oeste, digamos que vai chover um pouco melhor entre Mato Grosso e Goiás. Em alguns pontos pode ser que chegue a 100 milímetros, mas na grande maioria das áreas não vai chegar a tudo isso aqui. Então não chega. E no Nordeste, os volumes chegam aqui na faixa dos, talvez, em torno de 30 milímetros em alguns pontos aqui do oeste da Bahia, Maranhão e Piauí. Quando os modelos mostram chuvas aqui com volumes baixos, né, alguns pontos podem receber mais chuva do que está aqui. Por quê? Porque normalmente essas chuvas aqui são causadas pela combinação de calor e umidade. Em alguns pontos, pode ter aqueles temporais bem intensos e os volumes podem até ser superiores a esses que estão sendo projetados aqui. Então, em alguns pontos, de fato, pode chover mais do que esses 20, 30 milímetros que estão projetados na modelagem e do modelo. É a mesma coisa aqui em áreas do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A gente pode interpretar que vai chover pouco aqui no leste da Bahia, Sergipe e Alagoas, em parte de Pernambuco, né? Mas não se surpreenda se em algumas cidades aí receber acumulados expressivos, né? Aquelas chuvas ali localizadas que os modelos eles não conseguem prever com exatidão, né? E na região norte, os maiores volumes estão projetados aqui para o sul do Pará, Rondônia, Amazonas. A gente vê essa faixa de chuvas aqui na porção equatorial do Oceano Atlântico, né? Porém, a distribuição ela não vai ser uniforme conforme está aqui no modelo. Se vocês analisarem diariamente as imagens de satélite, vocês vão ver que sobre o continente vão se formar mais núcleos de chuva do que está aqui na faixa equatorial. Então aqui, muitas áreas vão receber bem menos do que a metade prevista no mapa, né? Aqui é uma modelagem e na maioria das áreas oceânicas não tem aqueles dados, né, de estações meteorológicas. Então aqui o modelo tenta estimar os volumes, né? Mas se a gente fosse colocar várias estações aqui espalhadas pelo oceano, muitas localidades nem sequer receberiam metade do que está aqui, ó. A gente pode observar nas imagens de satélite diariamente que se formam menos nuvens de chuva aqui do que sobre o continente. Às vezes, né, em alguns dias específicos, pode ser que se espalhe um pouco mais aqui, mas de forma muito pontual. Mas, enfim, né? No caso aqui da região norte, o nordeste de Roraima terá acumulados mais baixos, né, de acordo com a modelagem do modelo SNWF. E na região sul, os maiores volumes estão projetados aqui para o leste do Paraná e de Santa Catarina. Agora, como aqui vai ter uma frente fria, é mais fácil esses volumes aqui previstos para esta parte da região sul caírem mesmo de forma significativa, mas não tanto quanto está previsto aqui, do que essa chuva cair aqui na porção equatorial do Atlântico, né? No caso aqui do Rio Grande do Sul, a tendência é para pouco nenhuma chuva no centro, sul e oeste do estado e algumas pancadas aqui na parte do nordeste. Mas as cidades podem receber acumulados até um pouco mais elevados do que os que estão previstos, né? Então, de uma forma geral, as chuvas vão ficar bem concentradas aqui entre o centro-oeste, sudeste, norte, até mesmo aqui na porção oeste da região nordeste do Brasil, de acordo com a modelagem do modelo do Centro Europeu, de previsões meteorológicas a médio prazo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.